tentar aproveitar isso aí o máximo, né? Para tentar ajudar para que isso dê certo, né? Para que apareçam outros atletas aí e tenham uma remuneração também, né? Não é justo, né? Só um ter. Então, mas dá uma esperança grande, assim, de que vai melhorar as coisas, sabe? Tentar viver disso seria maravilhoso, né? Então, se dedicar ao que a gente gosta de fazer, né? Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quê? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, estamos aqui mais uma vez para uma viagem espetacular no outro lado. Hoje, gente, a gente tem breaking news, breaking news, breaking news. No outro lado, a gente tem o grande Silvestrino aqui com o treinador novo dele, o time novo dele, Goan Outdoor e a Rafael Bonato. Gente, grande notícia para quem é um fã do nosso esporte aqui no Brasil, está entendendo o impacto dessa notícia e o futuro do nosso esporte com isso. Quem não sabe, o Rogério Silvestrin é o craque do nosso esporte. Ele está mandando por todo lado, em todas as provas, as distâncias, tipo de 50, não existe melhor no Brasil agora mesmo. E mais uma coisa, quem sabe nosso esporte, sabe que a gente tem muito espaço para crescer. E parte desse crescimento, os melhores, tendo mais tempo para focar no craft, no esporte, na jornada que ele está tomando para melhorar e explorar outras partes do mundo também, para competir, tipo, nas provas fora, na Europa. E tudo isso, gente, precisa de gin em uma coisa e precisa de apoio de gente boa e faz parte do esporte. Isso é um grande momento para o nosso esporte, para ver uns dos melhores do esporte que a gente vai explorar e exatamente como que é esse negócio, essa parte do negócio do nosso esporte para uns dos melhores do nosso esporte. A gente vai falar hoje. O Rafael Bonata, ele tem uma visão de como a gente pode ir em frente, lidando com todas as coisas que eu acabei de falar no lado de negócio. Gente, eu vou falar o seguinte, uma coisa, verdade para mim, eu sempre estou falando aqui no outro lado, para mim é a trilha, é sua própria jornada, com sua saúde. Para mim, minha missão é tipo ver mais pessoas pegando esse caminho e mais pessoas, ganhando mais ferramentas para ser um ser humano melhor. Uma parte grande para mim nessa viagem foi trail. Foi correndo na natureza, passando tempos nas montanhas lindas que a gente tem aqui no Brasil. E mudou minha vida. Simplesmente mudou minha vida. E hoje em dia, com o outro lado, umas das coisas com o outro lado, eu quero e dar um apoio para quem está ouvindo para explorar essa jornada para si mesmo, para ganhar mais ferramentas com esses assuntos que a gente está falando aqui no outro lado. Então, quando eu falo sobre o esporte do trail running, para mim é diferente. Tem as trilhas que sempre estão aí para a gente vai aproveitando. É de graça. É uma coisa entre você e natureza. Mas tem esse lado grande que pode colocar mais pessoas nas trilhas e virar fã do nosso esporte. Porque nossa comunidade é espetacular. Faz parte de uma prova, é uma coisa muito especial. Competir e compartilhar as trilhas é incrível. E como a gente vai colocando tudo isso junto, gente, está nas mãos da gente. Como a gente vai formar um mundo onde a gente pode ter as trilhas boas, lindas, com a alma, tudo de bom e crescer um jeito certo, com o financiamento, apoio, é uma coisa. Com tudo isso, gente, eu tenho notícia nesse lado também, porque eu lido essa coisa de patrocinadores muito sério. E eu tenho no meu lado também. Eu gosto de colocar no ar. Eu estou trabalhando com o Z2. O Z2, o dono do Z2, ele apareceu, o Victor apareceu no episódio
uns 2 meses atrás para falar sobre o ponto de vista do esporte dele, impacto de esporte na vida dele e como ele tem essa empresa. E para mim uma coisa, check, 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 eu combino com ele. E é um produto fantástico, é uma empresa muito, muito legal. Eles têm uma visão muito legal. E eu estou muito feliz de trabalhar com eles. E estou usando o produto deles um tempão agora. Desde uns meses eu estou usando nos meus treinamentos, até nas provas também agora. E agora eu estou falando mais com voz alto sobre isso. Mas, gente, é uma coisa que eu levo muito a sério, esse negócio de patrocinador, porque eu quero crescer, essas coisas eu estou fazendo no outro lado, eu quero compartilhar mais com você, mas é uma grande coisa que leva tempo e trabalhar com uma empresa que tem a possibilidade de crescer comigo, crescer com vocês, é espetacular. Eu acho que é muito, muito legal. E falando disso, o Z2 ele está dando, tipo, para quem quer experimentar esse produto, eu vou deixar uns links embaixo. Quem já conhece, pode usar esses links para ganhar. Eles falaram, eles podem me dar um código aqui para vocês. Nem acredito que está fazendo isso, mas um desconto para vocês. Eu acho que é uns 5% de desconto você pode ganhar colocando o outro lado no checkout enquanto você está pagando e eles vão te ajudar. Vou deixar uns links para uns gels que eu gosto mais deles. Mas, gente, vamos em frente. Tem uma conversa muito, muito rica aqui com dois caras fodas no nosso esporte que está mudando o nosso esporte em vários sentidos. Vamos em frente. Se tá gostando, gente, dá um likezinho, por favor. Vai compartilhando esse episódio com seus amigos, se você tá gostando. Se você não tá gostando do que a gente tá falando, por favor, me manda mensagem na Insta. Se você tá gostando do outro lado, se quer ouvir mais, dá um likezinho. Me manda mensagem aí. Eu quero ouvir o que você tá pensando, o que a comunidade tá falando. Tá bom, gente? Vamos em frente com Rogério Silvestrini e Rafael. Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Então, vamos tentar de novo, porque eu fiz burríssimo aí. Eu não aperto gravar. E agora tá gravando. Bom demais, cara. Cara, como vai a vida lá na Paraná? Tudo de bom? Tudo tranquilo, Roger. Tô da mesma forma, trabalhando e treinando, né? Então, a vida continua, normalmente. E o que se faz para o trabalho? Eu acabei de aprender isso. Eu trabalho com instalações de alarme, câmeras de segurança, motor de portão, essa parte de segurança aí. Alarmes Cara, e câmeras. mas então, como se sente, tipo, porque às vezes, tipo, eu tenho meu trabalho, eu trabalho muito, eu gosto do meu trabalho, mas chega fim de semana, tipo, eu pego minha roupa de fantasia, eu vou para as montanhas e eu vejo, tipo, quase um personagem de mim, tipo, eu o super-herói de mim. Ou você vai... Então, tá meio assim para você, Silvestrin. Tipo, você vai para uma prova depois da semana de trabalho, você vai para fim de semana lá em Mons, ou você vai para fim de semana lá na La Mission, e de repente você é o rockstar. Como que é para você? Para mim, no começo foi bem estranho, né? Porque em alguns lugares que a gente vai, acaba sendo reconhecido, né? E a gente é uma pessoa simples, normal, né? Trabalha diariamente, treina no horário que dá, mas é bem interessante isso que você falou. A gente, na prova, tem um sentimento e quando volta para casa, volta à normalidade, muda tudo, né? Mas é legal pra caramba. Pô, eu sempre acho que bom, tem, tipo, amigos em todos os lugares, e, tipo, os amigos, eu tenho muitos amigos que nem sabem eu corro, nem sabem nada, assim, então eu gosto disso, porque você fica com um pouquinho de humilde, tipo, fazendo outras coisas, sei lá, largar essa vida nas montanhas, mas é legal às vezes quando, tipo, Silvestrin, tipo, não, cara craque, você é herói durante o fim de semana, esse deve ser uma apta do ego um pouquinho, que todo mundo precisa de vez em quando, né? Eu tento não puxar muito, assim, que a gente é uma pessoa normal, né, igual qualquer um, né, então
Mas é legal quando você vai numa prova, o pessoal vem tirar uma foto ali, ou conversar, é interessante, né? Mas a gente é simples, é uma pessoa que é igual a qualquer um, né? A nossa loucura é subir montanha. Mas a gente vive tipo um nicho bem pequenininho. Nossa vida das montanhas do Brasil é um nicho dentro do nicho, um nicho de correr nas trilhas e tão pequenininho. Então, ser nem celebridade B, a gente chega tipo, mas não, eu sei dentro do nosso círculo, você é o herói, você e tipo, você é o eu sei, sem dúvida, cara, eu falo com os jovens, não, e eles, tudo é Silverstream, cara, tipo, eles adoram, vai seguindo você nas travas, vai seguindo você em todo lado, então, talvez você sabe, eu acho que você sabe, mas você é muito importante para muitas pessoas dentro da nossa comunidade. Roger, eu comecei a analisar de um tempo para cá que depois de ter algumas provas aí, ter feito algumas provas e se saído bem, né? Começou a ficar mais visível o meu nome, né? Então a responsabilidade aumentou, cara. Então eu procuro sempre, isso é um foco que eu levo para mim, nos meus treinamentos e nas provas, eu tentar dar meu máximo para poder tentar deixar esse pessoal que gosta de mim aí com mais com mais confiança no meu trabalho, né? E é bom para mim, é um retorno que, nossa, é ótimo. Eu acho que é bom, desde que você pode medir tudo isso certo, sabe? Porque você não pode deixar, tipo, pressão para você. Tipo, não, se eu não ganho, pessoas vão ficar decepcionadas, mas é bom saber se tem muitas pessoas olhando para você. E acho que é legal você fala, tipo, você tá tomando isso como uma responsabilidade. Acho que é legal Sim, quando o atleta tem essa capacidade de ver, tipo, não, o que eu falo é importante para outras pessoas, o que eu faço é importante para outras pessoas. Então, assumir esse papel acho que é muito, muito legal. é uma responsabilidade que cai junto com os desempenhos, né? Então, a gente tem que aceitar isso e tentar melhorar, né, cara? Porque, querendo ou não, você acaba virando um espelho, né? Então, e principalmente para a juventude aí, a gente tem que tentar dar bom exemplo, né? Para tentar melhorar o nosso esporte, né? E aumentar o número de praticantes, né? Muito, muito importante. É importante mesmo. Eu quero entrar muito nessa, como a gente vai aumentar nosso esporte nessa conversa, mas ai, cara, eu quero deixar você falar esse ano, de novo, 2022, mais um ano, você está mandando bom demais nas trilhas. Para você, que os destaques para você desse ano até agora? Cara, destaque de prova, Pode ser prova, pode ser tipo coisas fora das provas também, né? Pode ser um não, treinamento bom, uma. de prova, cara, para mim, na verdade, todas as provas são um destaque para mim, pessoal, porque eu sei do tanto de empenho que eu tenho, né, para você ir numa prova, ir numa viagem, chegar lá, completar a prova e vencer uma prova é muito difícil, cara. Para mim, todas elas, cara, não tem uma assim que eu possa falar, nossa, essa foi melhor que a outra, porque o empenho é igual para todas. O que muda é a distância mas tem algumas que ficam mais marcadas, né? Até a La Mission mesmo, esse ano foi uma prova que eu achei muito, muito interessante, porque eu nunca tinha feito ela. Uhum. A Mons, Perdidos, cara, todas elas são uma dificuldade tremenda, né, de terminar e conseguir vencer uma prova dessa. Então, não consigo falar uma só. Eu Foi digo, muito especial. La Mission, é tipo, você estava em frente de mim, mas essa parte foi um trecho, você estava correndo com Solinho e Wellington e Sandro, vocês quatro, né? Isso. E você caiu um pouquinho atrás até, né? Até agora, porque quando o Solinho ou Wellington falou isso, foi tipo, você sabe que Silverstream só estava fazendo 55, né? Eu achei que foi meio maluco que você estava juntos assim. Como que aconteceu? Como isso aconteceu? Eu até conversei com o Celinho depois, porque ele falou para mim que ele ia tentar ir no meu ritmo ali, até onde ele pudesse, para melhorar o desempenho dele. Cara, Aí eu maluco. até eu falei, Celinho, mas você tá no 80, cara. Ele falou, não, eu sei, mas eu quero tentar ir um pouco com você. Só que nessa prova aí eu tive assim, eu corri muito bem os primeiros 15 km,
E quando eu entrei na trilha, que é a minha parte, vamos dizer que eu me saio melhor, na parte Uhum. técnica, eu acabei dando uma quebrada ali no desempenho, deu uma caída boa ali, daí eles conseguiram até abrir. Mas foi um dia que eu não estava muito legal, assim, sabe? E eles estavam realmente numa disputa intensa, porque eu ficava pensando a mesma coisa. Cara, ou eu tô muito quebrado ou eles estão muito fortes. Só que daí quando a gente chegou lá na pedra da mina, lá no alto, lá da serra, aí eu ataquei e eu vi que eles deram uma segurada, assim, por conta da distância deles, né, que era bem maior. Ali eu vi que eles respeitaram. Eu acho que eles são malucos, foi isso que eu aprendi esse dia. Tipo, o Salinho, o jeito que ele vai começando essas provas, eu não entendo. Tipo, até, eu acho que foi depois em Domity. Ele foi tipo, não, eu larguei muito rápido porque eu sabia pessoas estavam atrás de mim. É tipo, cara, você não tinha que. Você larga mais devagar e todo mundo vai ficar atrás de você ainda. Você não tem que largar tão rápido. Ele foi tipo, não, eu gosto. Eu não entendo, eu não consigo fazer isso. É tipo, e Uhum. manter isso até o fim, o jeito que ele faz, é outra coisa, É, né? é uma estratégia, né, de cada um. Então é interessante, né? E daí você vê que cada pessoa tem um estilo diferente, né, de corrida, de desempenho, né? É legal. Eu já tento conservar um pouco mais. Eu tento ir um pouco mais. Então, como que é para você? Porque eu não consigo. Eu tentei, até perdidos. Eu tentei só para experimentar, porque minha receita é nem começar devagar, é começar tipo rápido para Roger. É rápido para Roger, é muito devagar para vocês. Então, mas me dá tempo suficiente. Eu vou picando tipo, eu tenho, isso meio estéreo, né? Mas Uhum. eu tentei na Perdidos ficar mais em frente. Eu quebrei em pedaços, cara. Eu aguentei o primeiro 15 quilômetros, depois eu tipo, não é jeito para mim. Mas para você gosta de largar mais rápido? Quando você tem essas provas com, tipo, Júnior, vamos falar, ou até com Sandro, e esses caras é um pouquinho melhor, você entra com a mindset, tipo, eu vou brigar desde o início, ou você gosta de deixar a prova rolar um pouquinho e deixa, tipo, até metade para a prova mesmo começar? Roger, na verdade, eu tento estudar bastante assim a prova, né? E se eu conhecer o trajeto, eu já defino uma estratégia de ataque já desde o início. Mas se eu não conhecer o trajeto, daí eu já conservo um pouco mais, né? Porque daí a gente tem que tentar usar a cabeça ali, né? Porque dependendo da trilha, do tipo que é o terreno, se você atacar o começo, pode quebrar muito feio, né? Então tem que abandonar uma prova. Então tudo muito, mas eu prefiro sempre segurar um pouco para o final, deixar um pouquinho de Uhum. perna para poder atacar no final da prova. É o meu estilo, né? Mas depende muito de prova, de distância, né? Se for uma distância mais curta, não tem muito como ficar segurando. É. É a faca nos dentes. É isso. Mas, Mas e depende do hoje em dia, você ainda gosta dessas, tipo 20, 25? Você ainda vai procurando provas assim? Eu tô vendo se tá fazendo, mas eu sempre tô pensando, ok, se você tá fazendo isso, mas como uma estratégia de só manter forma, fazer essas provas de 20, só como, tipo, como se fosse uma treinamento de veloz. Ou você vai atrás dessas provas mesmo? Roger, na verdade, eu gosto das provas de 30 a 50 quilômetros, né? Que é onde eu Uhum. consigo desempenhar melhor. Eu procuro fazer uma meia maratona, uma prova de 20 km para pegar mais ritmo, mais velocidade, né? Mas eu vou confessar que antigamente eu, eu gostava mais, mas hoje em dia eu prefiro as provas mais longas. A gente Uhum. consegue administrar um pouco mais, né? A prova curta ali, a rapaziada não dá muita, não dá muita chance, não. Você não tem espaço de errar. É tipo, é isso que me dá. Não, eu acho que no passado eu gostava disso muito. Tipo, essa ideia que você tem que entregar uma prova perfeita para fazer bem. Mas hoje em dia, eu simplesmente eu gosto da ideia que vai dar errado. Eu gosto disso. Eu não sei onde, eu não sei quando, mas vai dar errado pelo menos umas 2, 3 vezes. Quando eu faço essas distâncias, tipo 80 ou mais,
É tipo, porque eu gosto essa coisa, você tem que resolver problemas. Eu adoro disso. Eu tô percebendo depois das provas, você tá falando mais essas histórias, tipo La Mission, onde você tinha que ficar atrás, você tinha que resolver um problema e depois você recuperou, você foi em frente. Eu tô percebendo isso mais em você. Você tá vendo isso crescer em si mesmo? Isso. É a mesma situação. A gente, numa prova um pouco mais longa, né? Você consegue solucionar alguns problemas que acontecem, né, durante o trajeto, ou problema físico, de uma maneira um pouco melhor do que em uma prova rápida, né? Uma prova que nem eu fiz uma prova de 20 quilômetros há um mês atrás aí, que era praticamente asfalto, mas ela tinha 900 de altimetria. Cara, foi uma prova que eu não tinha tempo de pensar muito, era só acelerar, acelerar, acelerar e pensar na chegada. Não tinha muito, vou tomar um gel agora, tipo, igual a prova de ultramaratona que a gente consegue pensar o que vai fazer. Então, é bem diferente. É faca no dente o tempo inteiro. É. E para manter isso, a gente estava falando isso, mas eu não estava gravando, mas você tem parceiros para treinar? Você treina muito com Fantasma lá em Curitiba? Você pega as montanhas com eles? Você tem Letícia perto também? Até qual nível você vai treinando com eles? Eu tento fazer alguns treinos com o Fantasma, né? Por a gente morar próximo aqui, né? E a Letícia, às vezes, a gente se encontra também, mas eu treino muito com o Fantasma no final de semana. A gente consegue ter uma boa parceria de treino, né? A gente um ajuda o outro, na verdade, nos treinos. Então, nos finais de semana, a gente sempre marca um treino junto. Às vezes eu vou lá pro lado da região que ele mora, ou às vezes ele vem aqui pro meu lado, então, mas é uma parceria boa, sabe? A gente consegue fazer treinos em lugares mais isolados também, né? Em dupla é melhor que sozinho, né? Então, É. ajuda. Essa é uma coisa, às vezes olhando mais para trás, eu penso, tipo, puxa, eu não acredito que eu fiz esse percurso sozinho. Tipo, nossa, se minha esposa sabia, não, as coisas eu fiz. Não é bom, não. É bom ter um parceiro. Que você vai aprendendo mais com fantasma? Porque sempre é bom, tipo, treinar com alguém. Talvez Fantasma é um cara que, como a gente viu esse ano, ele tem capaz de te passar numa prova. Mas nem tem que ser um parceiro de treinar com você que sempre vai te ganhar, tipo, numa prova, mas pelo menos tem uns coisas melhor do que você pode aprender. O que você vai aprendendo com Fantasma? Cara, o Fantasma, eu busco aprender bastante com ele porque ele tem uma experiência muito grande em prova longa, né? E coisa que eu não tenho. As minhas provas até hoje foram até 60 quilômetros, 64 no máximo. Então, eu tento aprender assim com ele o que fazer depois de um certo tempo. Ele fala muito como que o corpo da gente reage. Ele fala que tem momento que a gente quebra e ressuscita. Então eu tento aprender bastante assim, no que ele fala, porque é um cara que tem muita experiência, né? Uhum. E não só ele, como o meu amigo Valdecir Guardião aqui, que é o cara que eu tenho aqui próximo da minha casa, aqui, que é um cara muito experiente, né? E o local onde eu vou treinar é na chácara dele aqui. Então, escuto muito eles ali porque experiência, né? Eles têm muitos anos aí de prova e ajuda muito, né? Tento Cara, absorver o máximo. e tem que falar, se você não tem um pai, acho que o guardião ia te adoptar, cara, porque essa cara, cada vez que eu vi ela fala de você, os olhos dela vai brilhando, cara, é muito legal, ela tem muito orgulho, tipo. É um parceiro meu aí muito grande aqui, um cara que eu admiro muito aí pela história da vida dele, né? E pela pessoa que ele é, né, cara? Ele ajuda muita gente aqui na região e é um cara que vive o esporte desde de criança, então é um cara muito 10, cara. Não, cara, é bom ter essa comunidade por volta de você. É uma outra coisa que a gente estava falando antes, que eu não estava gravando, foi essa coisa dentro da nossa comunidade. A gente mora é um nicho de um nicho mesmo. A gente correr, tipo, a paixão de correr é um nicho, mas ainda mais correr nas trilhas, correr ultra. Mas dentro desse nicho, um nicho, você é um herói para muitas pessoas. E a gente está falando tipo, se você estava entrando isso, como você lidou com isso, percebendo que, nossa, a pessoa está olhando para mim? Como você tomou essa ideia de ser, tipo, quase ícone dentro do nosso esporte?
eu no começo, assim, eu fiquei até um pouco assustado, né, quando eu via algumas pessoas conversar comigo, pedir para tirar uma foto, porque a gente é uma pessoa normal, como qualquer outra, né, então, mas depois de um tempo eu comecei a entender que é uma responsabilidade, né, a gente começa a ser um espelho e tem que ter calma, né, não pode fazer, tem que pensar o que vai falar, né, o que vai fazer para não agir naturalmente, né? Porque é legal ver que você acaba sendo reconhecido, né? Apesar de ser um esporte que ainda é pequeno, mas pra gente aqui no Brasil, mas no meio desse esporte tem muita gente que já me conhece, então, cara, é legal pra caramba, sabe? Eu me sinto motivado para treinar, para continuar, né? Apesar de ter dificuldade às vezes, mas a gente tem que tentar usar isso como uma motivação, né? Saber que você é uma pessoa que para alguém pode estar sendo um exemplo ali, né? Uma motivação. Então é interessante, é bem legal. Eu gosto, gosto muito de ter E para essa, você, pode falar. de ter de ser lembrado às vezes, né? Às vezes o pessoal em uma prova ou outra vem conversar com a gente, é bem legal. Não, é muito legal. E isso que é muito legal dentro do nosso esporte, tipo, tem nossos heróis, mas eles são muito próximos na mesma hora. Então, qualquer um pode falar com você numa prova, e, tipo, o Fantasma também, Celínio, todo mundo tá. A Letícia, todo mundo tá muito perto na mesma hora. E, tipo, eu acho que é isso uma coisa muito, muito legal. Gente boa por todo lado. Para você, cara, quando você vai olhando para a pessoa, quem você vai seguindo mais? Você vai, tipo, dentro do Brasil e fora do Brasil, você vai seguindo mais, tipo, a gente correndo nos Estados Unidos, na Europa? Para quem você vai olhando? Eu tento seguir principalmente os atletas nacional nosso aqui, né? Ver como que o pessoal tá treinando, o que estão fazendo, para ter uma noção de como que tá no nosso esporte. Mas eu tento olhar muito o pessoal da Europa lá, que lá tem muita gente de qualidade, né? Estados Unidos também, mas eu acredito que é mais o cross country, né? Hum. Na Europa eu acho mais técnico, então eu sigo o pessoal mais de lá por conta do estilo de prova. Mas eu acompanho para ver o que como é que tá o nível da loucura do pessoal para fora. Tô Então, maluco demais. você falou nacionalmente, dentro do Brasil, quem você gosta de seguir? Você seguia mais pessoas no trail ou você vai seguindo pessoas na maratona também? Eu gosto de acompanhar o pessoal do trail e da rua também, porque apesar de eu fazer o trail, mas a corrida de rua é interessante demais, né? Você vê os caras correr ali para Uhum. 10 km para 30 minutos, ou fazer uma maratona para abaixo de 2 horas e meia, é uma loucura, né? Então, tem muita gente que eu sigo aí, mas eu não, assim, por nome, assim, eu não consigo dizer, assim, mas eu acompanho bastante, sabe? Acompanho o Uhum. pessoal para tá dentro, né, de como é que tá a situação do nosso esporte. E ano passado, foi ano passado, você estava na Espanha? Foi ano passado ou 3 anos atrás? Ou foi antes da pandemia ou depois? Eu esqueci. Em 2019, antes da pandemia, fui em Ok, Portugal. antes. Eu fui Portugal, eu achei que foi Espanha. Como foi essa vivência para você? Roger, eu achei bem interessante. Eu vi que para fora lá o esporte é bem mais visto, né? Tem mais pessoal que vai assistir as provas, lá tem muito mais gente que acompanha. E o nível de competição ali fora é bem diferente. As mulheres são muito fortes, os homens são muito fortes, o pessoal mais novo, os juvenis são muito fortes. Então, é bem diferente. Aqui no Brasil, o esporte está crescendo, mas vi que para fora ali é mais sério o negócio. Mas foi bem legal. Foi uma experiência muito boa, porque eu tive a oportunidade de correr com muita gente lá de vários países do mundo aí, né? Então, foi legal pra caramba, cara. Apesar de ter ficado em 38º, fiquei muito feliz porque eu fiz um tempo muito bom assim na minha concepção, né? Foi ótimo. E você voltou com ideias, com jeitos de desenvolver, tipo, para si mesmo? Tipo, você ganhou Eu um voltei, ponto de vista. eu voltei com a cabeça que tem que treinar mais, tem que treinar muito mais porque o pessoal é muito muito rápido lá para fora, né? Tem que
ter que dedicar mais tempo de treino de velocidade, pelo que eu vi, assim, sabe? A parte técnica até eu achei que a gente não perde muito, não. Mas a parte de velocidade. Acho que, mas tem a galera por volta, e não só tipo uma, duas, três pessoas, tem uma galera que tá ao seu nível ou melhor. É legal no sentido, tipo, é uma boa lembrança todo dia. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, tipo, não, eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar Né? esses dias. Não tipo uma pressão, mas é bom ter essa cenoura em frente de você. Então, tem isso, porque para mim, eu acho que é legal sair do país para correr. Eu não faço isso muito, mas porque eu não faço muito porque nas provas ainda tem pessoas. Eu tô atrás, eu tenho que pegar, sabe? Para você tá olhando atrás, tipo, ok, tem pessoas chegando perto, mas até agora, nessas distâncias de 50, você tá sozinho. Como você sente com isso? Como você vai lidando com isso? Eu, na verdade, Roger, eu tento assim ficar concentrado, não achando que eu vou ganhar a prova ou já ganhei durante o percurso. Eu sempre imagino que tá vindo um caminhão de gente correndo atrás de mim e vão me passar. Eu não fico achando que já ganhei ou que eu tento correr o máximo que eu posso ali, independente de se eu não estar avistando o segundo ou terceiro colocado ali, eu não alivio, eu tento dar o meu máximo ali para não. Ah, eu não posso menosprezar, né? Você tem que imaginar que alguém vai vir buscar você. Então, a minha cabeça é ter uma concentração de que nada tá ganho. Tem que correr até o final e você vai acabar a hora que cruzar a linha de chegada. Então, Ei, eu sei que você está falando, irmão, mas eu acho que é diferente quando você vai entregando uma prova foda tenta para não si aliviar. mesmo. Quando você vai entregando tudo e ainda tinha, tipo, um cara que te passou. É, tipo, isso é uma coisa, tipo, nem uma coisa, competição, tipo, de raiva. É competição bem saudável, tipo, puxa, agora é o sentido é diferente do que saber se tem alguém perto, mas não está chegando. É tipo, e eu acho que, sei lá, você tá imaginando, tipo, daqui a pouco você volta para a Europa para, tipo, ter essa vivência de novo? Roger, eu comecei a ter essa imaginação agora, nesse ano agora, que eu comecei a pensar um pouco em fazer prova para fora do Brasil, e para pegar mais experiência, né? Para tentar, eu quero tentar fazer pelo menos tentar isso. Ou levar umas surras lá para aprender. Tem que ir lá para ver como é que o pessoal corre lá. Mas eu tenho na cabeça de fazer algumas provas já para fora. Pelo É, menos as legal. mais técnicas, Mais que é onde eu vou técnicas. melhor. Qual prova você tá olhando de fora que seria bom para seu perfil agora, sua vantagem? Eu gosto muito daquela prova da Maratona do Mont Blanc, Uhum. a Limone Sky Race, que é na Itália, né? Tem outras aí que eu não recordo o nome agora, mas eu gosto das provas mais técnicas, né? Então, apesar de lá para fora ser técnica, elas são mais corríveis, né? Aqui no Brasil é Uhum. muito travada, né? Mas Uhum. eu acho que nas provas mais técnicas eu me dou melhor. Até em Portugal, no Mundial, era uma prova que ela tinha bastante terreno que dava para correr muito, sabe? Então, eu até estranhei um pouco. É, não, é uma estilo diferente, uma galera diferente, como a gente já falou, uma estilo de prova diferente. E acho que tem muito a gente pode aprender e, tipo, e levarmos coisas de volta para o Brasil também. Mas o que se está vendo agora mesmo dentro do Brasil, que se está gostando, que a gente pode aumentar um pouquinho mais? Tipo, nas provas aqui, tipo, Eu tô gostando porque, tipo, agora começou a melhorar um pouco o esporte, pelo menos no meu entender. Os organizadores agora começaram a melhorar a premiação, tem umas provas novas que em alguns estados aí que não tinha, né? Então, isso aí ajuda muito a crescer, né? Tem que ser assim. E os calendários estão mais disputados, né? Tem mais atleta aparecendo, então tá bem legal. Esse ano aí eu achei que deu uma melhorada boa na nossa modalidade. Com mais provas e eu vi que os organizadores estão começando a querer pagar um pouco mais, né? As premiações, dar uma melhorada nisso aí. Concentrar um pouco mais também
estão se preocupando em concentrar tempo em marcação de prova, para não ter erro, né? Isso aí é legal pra caramba. Então, com essas provas no Brasil, você viu a missão agora tem premiação. Esse ano a gente tinha a Mons de novo, tinha premiação boa. O 100 chegou esse ano com a premiação. Que essa coisa, tipo, até qual ponto isso vai ter um impacto com você? Tipo, porque você que vai, você tem uma grande chance de ganhar isso, é importante. Né? Mas eu acho que, não sei, eu gostaria de ouvir seu ponto de vista com isso, porque do ponto de vista de quem vai organizando, você pode criar argumento tipo, colocar dinheiro, só vou ganhar tipo, só tem tipo 10 caras que vai atrás disso. O resto nem liga muito. Então, qual, do ponto de vista da gente, tipo, a gente está atrás desse dinheiro, mas somos só 10 pessoas no máximo atrás desse dinheiro. Como seus sentimentos com isso, com tipo quem vai organizando uma prova? Eu acho que, assim, Roger, claro que a gente tem que pensar em ganhar e ganhar o dinheiro porque é uma recompensa do trabalho que você fez. Mas eu vejo que para um jovem começar a se espelhar nesse esporte aí, se não tiver uma recompensa, cara, é muito difícil ter novos atletas aí que vão querer desempenhar. Se não Uhum. tiver um dinheiro entrando. Porque, e a maioria é o pessoal, a gente é o mais humilde, né? Então tem que pô, muda muito o cara ganhar um dinheirinho ali numa prova ali. Ajuda muito. Então, um moleque mais novo aí que quer começar nesse esporte, ele vê que um atleta ganha e não vai ter nenhuma recompensa, o cara vai sair fora, ele vai falar, vou jogar bola. Eu acho que, tipo, nesse pensamento que eu acho que tem que ter premiação. Não porque eu tô ganhando as provas ou uma época boa minha de prova, né? Mas eu penso no pessoal mais novo ainda, cara. Tem que ter um espelho aí de recompensa aí nas provas para poder aparecer mais gente. E o moleque que tá lá querendo chegar, tentar chegar para vencer uma prova dessa, né? O cara tem que tentar pensar em chegar lá em cima. Gostei, porque criando os heróis do nosso esporte é uma coisa muito importante. Então, até o evento mesmo, eu acho que ajuda muito quando você tem os melhores aí, porque todo mundo vai olhando para os melhores e tem um impacto deles. Mas para a próxima geração, como você está falando, eu acho que é muito importante. Então, é isso. Eu acho que é interessante como esse ano, pelo menos que eu lembro, primeiro ano eu vi tantas provas aqui no Brasil com premiação para quem ganha. Então, eu acho que é interessante, vai ser interessante se isso vai continuar assim, vai crescendo, porque eu não sei, o que você acha, a entrada do UTMB no Brasil também, você está seguindo disso? Tô sabendo já, mais ou menos assim por cima, que vai ser em Paraty, né, no Rio de Janeiro, no ano que vem. Pô, uma baita de uma prova, né, no nosso país, né? Então é legal, né? Pode trazer mais gente aí da América do Sul também para cá, né? Eu tô imaginando nem só América do Sul, eu tô torcendo, a gente vai receber pessoas da Europa, Estados Unidos também. É tipo, Também. tomar, quem sabe, talvez isso vai abrir coisas, eles vai percebendo outras provas também, né? Tipo, que a gente já tem aqui no Brasil. Porque a gente tá chegando, esse ano, eu sinto, é uma coisa, esse ano eu achei, a gente estava um pouquinho mais mimadas com provas boas. Então, tá chegando, tá chegando. Acho que ano que vem vai ser interessante, tipo, porque esse ano que eu vi, pelo menos, eu quero ver o que você acha. Tipo, a galera em cima, a gente estava encontrando nas mesmas provas. Mas na mesma hora, a gente estava fazendo muitas provas, em comparação que os caras fazem nos Estados Unidos e Europa. A gente fez você fez muitas provas e você entregou em todas as provas esse ano também. Eu não lembro uma prova esse ano que você não chegou com tudo e mandou bem, bom demais. E então, você tinha 100, você tinha o Indomity, Indomity não, você estava no Indomity? Não, Não, não não, não, fui. esse não, mas você tinha o La Mission, a Mons, umas semanas Perdido. atrás, e você mandou bem em todos eles. Então, você está imaginando, você pode continuar assim, tipo, mandando todas as provas assim, ou você acha que ano que vem você vai ser mais específico com seu calendário? Eu já tenho alguns anos aí que eu venho fazendo várias provas no ano, né? E conseguindo me destacar. Mas
Eu pretendo continuar fazendo algumas provas durante o ano, mas agora com mais qualidade, assim, tentar escolher mais as provas, sabe? Tentar escolher um pouco mais e diminuir talvez um pouquinho de prova durante o ano, né? A minha ideia é essa. Porque não é fácil, né? Você fazer 10 ultramaratonas no ano aí, o corpo da gente pode pagar o preço. E falando disso, como você está sentindo essa época? Porque, cara, infelizmente, eu sinto, tipo, quase todo dia, estou recebendo uma mensagem de um amigo aqui que, tipo, não, essa tá doendo, ou, não, eu tô acabando, bababá, e, tipo, quase todo dia agora. E no início do ano não tava assim, todo mundo tava animado demais. E como você está sentindo o seu corpo? Seus Aquiles, eu lembro, depois de uma prova, tava doendo um pouquinho. Como você está É, sentindo? eu tento cuidar bastante, assim, para não lesionar, né? Mas o volume de prova e de treino é muito alto, mesmo com os treinos de planilha, tudo, mas a gente acaba, o corpo vai desgastando, né? Eu tenho uma inflamaçãozinha no meu tendão de Aquiles, ele tá um tempinho já me incomodando, mas eu já, já acostumei até. Oh, cara, E mas você tá fazendo alguma coisa para lidar com isso? Você tem um PT, alguma coisa assim? eu tô fazendo, tipo, nos treinos eu comecei a dar mais uma aliviada, assim, né, nos treinos de impacto, né? Mas tratamento específico ainda não, mas é um pouco de aliviei um pouco nos treinos de mais impacto. Você faz coisas fora de correr, tipo de exercício? Você tem uma rotina de fazer academia, coisa assim? Ainda não, Roger, eu não faço nenhum outro tipo de esporte, é só corrida mesmo. A ideia é começar a fazer alguma coisa aí. Que você gosta? Porque eu, pessoalmente, eu detesto academia. Você nunca vai me achar na academia, mas eu tô aberto às outras coisas. Tipo, eu Eu tenho essas gosto muito coisinhas que eu faço. Pode eu falar. gosto muito de pedalar, de bicicleta, né? Até antes de correr eu pedalava muito, sabe? Mountain bike e speed. E depois que eu comecei a correr, eu parei totalmente com a bicicleta. Parei, a bicicleta encostada num canto da parede e não mexi mais. Mas eu gosto muito, sabe? Eu até penso em voltar a pedalar, porque ela ajuda, né? Mas eu não faço nada além da corrida. Eu quero demais pedalar. E uma coisa eu sempre estava falando com o Chico, que, tipo, porque ela gosta de pedalar fora de, tipo, nossa, eu quero demais, mas simplesmente eu não gosto, cara. Tipo, tem coisas demais, porque eu gosto de correr. É tão simples. É tipo, eu raramente uso tênis até isso. Então, tipo, é uma coisa tão simples. Você sai a casa, você vai lá e faz. Pedalar, cara, foi uma época que eu tinha bicicleta, eu tentei. Cada vez que eu quis sair da casa, foi tipo, ah, não, você tem que considerar isso. Ah, não, você tem que considerar isso. Mas desde que tudo dá certo, eu gosto de pedalar, mas, nossa, tem coisa demais para considerar. É verdade, você tem que. Ela toma mais tempo, né? Na verdade. A E corrida Jinjin. você faz um treino de 1 hora ali e faz um treino bom, né? A bicicleta eu vejo que tem que ter umas 2, 3 horas aí para começar. Isso é outra É outra. coisa. Eu não tenho mais tempo, cara. Minha esposa já tem saudades de mim durante o dia normal, então. Então, aí complica, né? É Mas demais. eu sempre gostei da bicicleta mesmo e quando eu era mais novo até eu pedalei muito, cara. Eu acho que até me ajudou muito a desenvolver uma condição física muito boa foi a mountain bike e a speed. Eu pedalava muito. Então, me ajudou demais. Eu acho que eu criei muita resistência com isso aí também. E eu tenho Cara, saudade, né? De voltar. cara, há muito tempo eu estava querendo te convidar no outro lado, mas hoje a gente tem um grande desculpa para falar, para viajar no outro lado juntos, porque se tem essa notícia grande que está saindo, aposto que está ouvindo, provavelmente eles ouviram alguma coisa sobre essa decisão de arrumar um time novo, se está entrando um time novo. Como foi essa mudança para você? E que está acontecendo para você essas semanas? É, eu, eu tava numa equipe com o Guilherme no começo da minha trajetória como atleta, e eu era o Guilherme D'Agostini, né? E daí ele passou a gente para Life Runners lá, que é dos Salários e da Débora, né? Eu tenho uma amizade também muito boa. E eu fiquei um ano e pouquinho lá na equipe. Cara, eles são muito bons, não tenho nada assim contra a equipe, o pessoal ali, os Celários, a Débora, o Guilherme, me ajudaram demais.
Mas o Rafael Bonato, eu tenho uma amizade com ele já de algum tempo, aqui da minha região, né, de Curitiba, e ele fez uma proposta para mim um tempo atrás aí, e eu acabei aceitando pela ideia dele. Ele tem uma ideia bem legal aí para melhorar o nosso esporte. Então, eu resolvi sair da Life por escolha minha mesmo. Tentei, pensei bem e vou tentar ir na ideia que o Bonato tem de dar uma melhorada aí no nosso esporte, né? Então, ele me convocou aí para tentar ir no projeto dele. Então, a gente tem o grande Bonato com a gente agora mesmo e vamos descobrir que ele estava pensando atrás de tudo disso. Ô, Rafael Bonato, tudo bem, cara? Beleza, Roger. Tô aqui de espectador ouvindo aí. Papo interessante demais, né? O cara é um monstro. Vocês dois, né? Então é legal ver dois monstros conversando. É o seu monstrinho aqui, então. Muito Seu legal. monstro que faz mais barulho do que Silverstream, então eu falo mais, então é só isso eu tenho a vantagem. Aqui, cara, seja bem-vindo aqui no outro lado e, cara, parabéns, deve ser uma coisa grande para seu time, o Go On Outdoor. Então, quem estava atrás disso, irmão? Tipo, eu sei, pode falar um pouquinho a história de Go On Outdoor, porque eu sei, foi um time que estava de Belo Horizonte só uns anos atrás, mas você assumir controle desse time uns anos atrás, que foi sua visão quando você ganhou esse time e como foi a evolução do time até agora? A história da Goon é bem interessante, Roger, porque eu era sócio, na verdade, da TRC Brasil, que eu fui o idealizador da Ultramaratona dos Perdidos, né? Junto com o Ricardo Torinho. Isso a gente está falando, nós fizemos o primeiro evento teste lá em 2011, para você ter uma ideia, que foi um treinão. Na verdade, a gente queria correr na montanha, o Ricardo tinha voltado dos Estados Unidos na época e eu já fazia ultramaratona, a BR-135, já tinha corrido em montanha também, e a gente via que aqui no Brasil nós não tínhamos a oportunidade de correr nas trilhas e nas montanhas, e o Ricardo e a Daiane, que era uma outra super atleta, que foi inclusive vice-campeã dos 100 quilômetros da Patagonia Run em 2012, corria muito. E eles me convidaram para ir lá conhecer o Morro dos Perdidos. A gente fez um treino e depois a gente fez um treinão, apareceu mais de 100 pessoas para correr nas trilhas. Ali nasceu a TRC Brasil. Dali nasceu a Ultramaratona dos Perdidos, Corupá Extreme Marathon, até chegar no ápice que foi o The North Face Endurance Challenge em 2015. E foi quando eu me separei da sociedade com o Ricardo, porque eu visualizei que aquele evento não ia ser um evento sustentável financeiramente, né? A gente não tinha patrocínio suficiente para ter um evento daquele porte, né? E ali acabou que a separação, eu fiquei com a revista Trail Running, que nós lançamos a revista Trail Running em 2014, e o Ricardo ficou com a TRC Brasil. Depois de alguns anos, eu conheci o Valmir Lana, que hoje é o editor, chefe responsável da revista, e nós fomos sócios na revista Trail Running. Só que o Valmir é o cara da comunicação e eu sempre fui o cara do treinamento, né? Eu sou profissional de educação física, eu tenho especialização em fisiologia do exercício, e desde 2012 eu já vinha treinando pessoas. A minha assessoria esportiva se chamava Ultra Bonato Team. Então, assim, eu já treinava pessoas online. Só para você ter uma ideia, a minha empresa de assessoria esportiva online nós já tem 11 anos de mercado. Quando a galera nem imaginava que ia ter aplicativo, as minhas planilhas eram via Excel. Eu mandava uma planilha do mês e o pessoal me respondia no final do mês. E era assim, eu já tinha muito atleta, né? E aí eu visualizei que a Go On, na época, ela tinha um time de amigos, né? Não sei até se você fazia parte do time da Go On Outdoor, ou chegou a fazer parte, não? Não, 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 isso é uma história, eu sempre levei isso contra o Valmir, porque ele nunca me convidou, então. Era Mas ele, Saliba. eu gostava demais passar aquelas camisas de laranja durante as provas. Eu É, sempre estava, cadê esse time de Go On? é, Buscando só para passar. é bonito de ver o Silvestrinho com essa camisa laranja agora, depois de tanta história, né? Agora é impossível para mim passar, então. É que a gente é legal lembrar dessas histórias para você ver como é um trabalho de longo prazo, né? A gente não chegou onde a gente chegou do nada, né?
E aí, em 2019, eu falei para o Valmir, falei, Valmir, nós tínhamos na época o César Piscinin, Wellington Noronha, Eduardo Saliba, as meninas também, a Cal, na época, o time era muito forte. Teve o pódio, acho que de 2019, dos 5 primeiros colocados, 4 foram da. Então, 2019, a GON recheou o pódio lá do Perdidos, e eu visualizei aquilo. Eu falei, cara, isso aí poderia se tornar uma assessoria esportiva. E a revista Trail Running, porque a GON era um portal de comunicação do trail na época. Ela meio que concorria com a revista Trail Running, mas só que era uma marca abandonada, porque era um time de amigos. E lá nos Perdidos eu falei, o que você acha de eu fazer essa marca e você pagar a revista? A gente separa, eu te dou a revista, você me dá a marca, e eu transformo algum outdoor realmente na assessoria esportiva online. E o melhor, né? Eu já pegaria um time pronto na minha cabeça, né? Só que qual que era a regra? Que eles viessem treinar comigo, com a total liberdade de não querer treinar comigo. Então, na época, o Piscinin, o próprio Noronha, o pessoal optou, não vou treinar com o Bonato, porque nós temos os nossos técnicos. Eu falei, ok, mas a GON vai se tornar uma assessoria esportiva. Então, a Cal optou por ficar comigo, a Cissa, na época, era da GON Outdoor, optou por ficar comigo, o Saliba, o próprio Valmir. Então, a gente veio formando novamente o time, né? E veja, o Wanderson foi um cara que a gente construiu lá de trás, né? O Wanderson que acabou de ganhar a Evolution. Então, foi um atleta que nós viemos construindo. Depois nós tivemos o Caio, depois o Saliba continuou se destacando, e a gente foi reconstruindo o time até chegar agora, eu acredito que no ápice da performance, né, com o Silvestrin, né? Agora que a gente vai ver realmente o tamanho que a GON vai se tornar até em nível mundial, porque a ideia é um projeto maior, né? Não é deixar ele competindo somente no Brasil, é sair um pouco para ver aonde que a gente consegue chegar juntos. Então, falando dessa evolução, uma coisa, eu vi você postar, porque está crescendo o time, está melhorando. Como você falou, o Wanderson, ele mandou bom demais o outro fim de semana. Eu estou assistindo a evolução dele pessoalmente esses 2 anos, tipo, grande etapas à frente. Mas você postou uma coisa sobre agora você tem o time Pro. O time Pro. O que é isso? O Pro Team, ele já existia, mas hoje, de verdade, agora ele se torna um time profissional. Como falou lá no começo, a gente já se conhece há muito tempo. Então, nós poderíamos, por amizade, simplesmente treinar. A gente chegou a conversar sobre isso, inclusive em treino, né, Silvestrinha? A gente correndo juntos e conversamos sobre isso. Mas eu sempre achei assim que nós somos amigos, né? Eu gosto muito o Mike e a Débora, eu sou muito grato a eles. Eu tive lá em Santa Catarina quando eles começaram. O Michael nem acadêmico de educação física era, eles já me contratavam para ministrar curso para eles lá. O Guilherme D'Agostini, pô, esse pessoal é muito bom. Eu não vi uma razão, porque tipo, não vai mudar nada o Silvestrin vir treinar comigo. O Silvestrin já é um atleta pronto. O que eu estava falando é o seguinte, que eu acredito que a entrada do Silvestrin, agora realmente nós vamos ter o Pro Team no sentido profissional e não somente performance, porque ele já tinha resultados, né? E o projeto com o Silvestrin é um projeto muito maior. A gente já se conhecia, enfim, a gente já poderia ter feito um treinamento treinador e atleta por amizade. Só que ele já vinha sendo muito bem assessorado, não tinha uma razão para isso. E aí eu visualizei uma possibilidade de negócio com o Silvestrin. A gente chegou num acordo financeiro. Ele foi contratado pela GON Outdoor. Ele não foi simplesmente vamos lá treinar com o Bonato. Não, a GON Outdoor contratou o Rogério Silvestrin. Existe uma composição salarial, que inclusive a Columbia participa também dessa composição salarial, e ele agora pode se tornar um atleta profissional do trail, primeiro talvez, que possa viver exclusivamente. Então, quando ele fala, não treina musculação, não dá... ainda não, nós vamos entender o que é bom para ele. Nós vamos ter um time atrás dele oferecendo possibilidades. Por exemplo, ele não gosta de musculação, não tem problema. Existem os exercícios funcionais, existem os exercícios de mobilidade, de flexibilidade, coisas que ele pode fazer pré e pós-treino em casa mesmo, que não vai tomar o tempo nem gastar a energia dele, mas que vai melhorar a performance. Uma nutricionista, um nutricionista por trás disso, uma academia que seja, um recover de qualidade,
treinar menos e ter mais qualidade nos treinos, né? Isso é uma coisa que hoje em dia no treinamento desportivo é muito debatido. As pessoas hoje no triatlo não estão quebrando recorde atrás de recorde, e quando você vai ver o volume de treino deles, é metade do que eles treinavam 20 anos atrás. Por quê? Porque hoje a gente usa muito mais a tecnologia ao nosso favor, a gente treina com qualidade, não precisa ficar rodando 15 horas na montanha para fazer uma prova. Você treina com qualidade, entendeu? Então, trazer tudo isso para ele e explorar essa imagem do campeão, né? Deixar isso muito em alta para que, logicamente, a Go On também se beneficie, angariando mais atletas e ações comerciais que o Silvestrini possa participar. E Silvestrini, então, você estava falando com o Bonato um tempo, parece que é um tempão, tipo, como um amigo, como um treinador, como um cara que gosta de trilha também, mas quando começou essas conversas de talvez trabalhar juntos, que você estava ouvindo, que estava interessante para você e que tinha que melhorar na proposta para você aceitar disso? Que foi mais interessante para você? É igual o Rafael falou, eu já tem uma amizade de um tempo aqui já, por morar próximo também aqui. Mas a partir do momento que ele falou para mim que ele iria me contratar, tendo uma ajuda financeira, né, é muito importante para mim, né, cara? Então, esse foi o ponto que eu achei que era muito, muito bom. E o projeto que ele tem também de me levar para fora do Brasil, tentar fazer algumas provas aí de nome, né? Não só a parte financeira, mas poder talvez aparecer para fora aí, né? Levar o nome do país aí, né? E isso foi o que me deixou mais, assim, com esperança de que vai dar certo, sabe? Então, a parte financeira e a possibilidade de fazer provas para fora aí. E também a amizade, né? Por a gente morar mais próximo aqui, né? O contato é mais fácil, então isso aí também foi um ponto que eu achei interessante para mim, sabe? E o plano é isso, você vai largar seu trabalho agora e focar 100% em correr? Por enquanto, não, mas a ideia é mais um pouquinho para frente, sim. Vamos ver o que vai acontecer. Você tem que experimentar as águas primeiro, você tem que ver, tipo, como que é a clima. Mas a minha ideia, Roger, desde quando eu comecei a competir, que eu vi que eu tinha chance de ter alguns desempenhos, era de que, pô, como é que o Brasil não tem atletas que vivam, que consigam viver disso, pô, tendo tanta gente nesse país, assim, né? Tipo, cara, não só pensando na minha pessoa, mas eu tenho certeza que se uma remuneração financeira se dedicar 100% ao que ele ao esporte que ele faz, tem que melhorar, não tem como. A qualidade vai melhorar, não, acho que ajuda muito, sabe? E o Rafael, essa coisa, porque você falou sobre a prova, você estava falando, você estava fazendo com Ricardo, tipo, uns anos atrás, 2015, né? E uma coisa, você saiu porque você viu, tipo, não tinha futuro no sentido de ganhar apoio que você estava precisando. E, para mim, eu tô chutando aqui, mas isso foi uma coisa para você, tipo, para tentar resolver isso. E agora eu estou vendo, tipo, você está entrando com planos diferentes para resolver essa coisa de dinheiro. Qual é esse caminho para você? De onde você vai olhando apoio? Porque, vamos falar bem honesto, é uma coisa de, como é que chama? Bang bang, tipo uma coisa de Far West, tipo o nosso esporte de dinheiro. Porque não tem regras, não tem tipo um exemplo em frente. A gente pode olhar para a Europa, Estados Unidos, como foi lá, tipo 10, 15 anos atrás, mas até isso é um país diferente, é uma cultura diferente, é um esporte diferente aqui. Então, como vai esse processo para você? Roger, eu sempre fui empreendedor, Roger. Minha primeira empresa eu abri com 18 anos de idade. Então, eu já tinha uma equipe dentro da própria Universidade de Educação Física que fazia eventos de lazer, recreação em festa infantil e colônias de férias, para você ter uma ideia, com 18 anos de idade, né? Eu gostava de correr já na época, mas nunca imaginei na minha vida que primeiro ia me tornar atleta e depois treinador, ia ter uma empresa, enfim. Eu tive academia de ginástica também aqui na cidade de Curitiba, e a Go Outdoor é uma paixão assim para mim, né? Então eu vendi
a academia final do ano passado e falei, vou me dedicar 100% ao trail. Porém, no meio do caminho, acabaram me contratando para consultorias na área de academias também. Então, eu tenho esse outro braço do Bonato também, que presta consultoria para academias de ginástica. E uma dessas academias de ginástica que eu presto consultoria se chama Overall Gym. Eu não sei se você conhece, mas tem em Belo Horizonte, abriu agora, tem 9 meses. É uma academia niche para atletas de fisiculturismo. E eu estou nesse mercado de academias há mais de 20 anos. E eu me lembro muito bem quando os atletas de fisiculturismo chegavam para treinar nas academias, eles eram escorraçados das academias. Ninguém gostava dos marombeiros gritando, fazendo força. As próprias mulheres odiavam, eu não quero ficar grande. Tem toda essa história. E eu olhava para aquilo e falava, cara, mas beleza, é um negócio. Se o cara pagar a mensalidade, será bem-vindo na minha academia, né? E muitos donos rechaçavam os caras de dentro das academias. Até que a Overall Gym surgiu em 2018, sendo como marca a meca do bodybuilding. E hoje, só para você ter uma ideia, eu estou inserido dentro desse mercado, desse contexto, eu conheço as pessoas que estão. Existem diversos atletas que têm salários acima de 100 mil reais por mês e que são bodybuilders, tá? E eu vi todo esse nascimento desse mercado e eu conheço todas as pessoas que participaram desse nascimento do mercado. E faz mais de um ano que eu vejo que o trail tem esta possibilidade. E 5, 10 anos vão existir atletas remunerados, os atletas as marcas vão parar de entender eles como simplesmente atletas e vão começar a entender eles como vendedores de equipamentos, pessoas que consomem suplementos esportivos, pessoas que são exemplo para outras pessoas, e tudo isso vai começar a construção agora em cima da imagem do Silvestrin. Então, só para você ter uma ideia, uma das ações que a gente quer fazer é lançar uma camiseta da Go Outdoor by Silvestrin. Então, você já vai ter uma assinatura do Silvestrin e essa camiseta vai custar o dobro do preço de uma normal. E isso vai se tornar renda para ele competir fora do Brasil. Então, vai existir um apelo ou renda para ele melhorar e poder largar 100% o trabalho dele e se dedicar somente ao trail. Existem diversas maneiras de potencializar isso, diversas maneiras. A gente tem um mapeamento aqui dentro da empresa de 10 ações comerciais que nós podemos fazer explorando a imagem do Silvestrin. Então, assim, eu sempre falo para o Silvestrin, o dia que ele viesse treinar comigo, o treinamento ia ser o detalhe. O que a gente ia fazer era mudar a vida dele, da Go-On e do esporte em si, porque desconheço, né, uma assessoria esportiva que deu espaço até hoje, e agora que bom que as provas estão vindo com essa premiação, porque até isso vai ficar mais motivante para que ele possa competir com mais qualidade. Por exemplo, se ele ganhar uma premiação de 8 mil reais lá na La Mission, cara, vai ser o nosso maior prêmio, né? Que ele consiga viver disso, dê um futuro para a família dele em cima disso. E quem participa desses eventos, como eu vejo do bodybuilder, né? Os atletas chegam nos stands, chegam num evento, né? Vamos pegar lá a gente acabou de falar da La Mission. Existem várias marcas lá no mercado do bodybuilder, diversas marcas de suplementos esportivos, roupas esportivas que estão lá expondo. E cada marca tem o seu atleta, referência. Por que não a Columbia ter um stand lá, fazer a demonstração e ter uma hora com o Silvestrin lá, remunerada? Não é uma hora, entendeu? É uma hora paga. Que ele vai estar lá, vai estar dando os autógrafos, vai ter o card dele, com a assinatura dele, vai ter a camiseta dele para vender lá. Por que não? O que impede a gente de fazer isso? Dele ter um cupom de desconto que a gente consiga mensurar, de nós fazermos ações de tráfego pago, jogar isso na internet, jogar para o mundo a imagem dele. Qual que é o problema? Por que a gente não faz isso? Né? O trail, ele está aí. O bodybuilder, há pouco tempo atrás, ninguém fazia isso. Hoje em dia, se você tentar entrar nesse mercado, se você não tiver muita grana, você já não entra. Então, eu estou tentando me adiantar ao que eu vejo que vai ser o futuro do esporte. Silvestrin, como você está sentindo ouvir isso? Tipo, lógico, eu acho que Silvestrin não vai virar um bodybuilder amanhã, mas como você está sentindo ouvir isso, tipo, usar sua imagem mais? Porque, vamos falar bem honesto, tipo, a gente estava falando sobre esse
Essa coisa de ser herói dentro do nosso esporte é uma coisa que você tinha que acostumar com isso. E eu vou falar, a gente nunca falou sobre isso, mas você não é um cara muito de Insta, você não é uma cara que vai compartilhando sua vida por todo lado. Como você está vendo isso? Como você está sentindo ouvir isso? E o que você está vendo, tipo, do seu papel, seguindo o que o Rafael está falando aqui? Eu vejo que é uma mudança grande, assim, né? Dá uma esperança de que eu possa ser o primeiro, né? O precursor disso aí, né? Então, igual eu falei, é uma responsabilidade, né? Eu tenho que tentar aproveitar isso aí o máximo, né? Para tentar ajudar para que isso dê certo, né? Para que apareçam outros atletas aí e tenham uma remuneração também, né? Não é justo, né? Só um ter. Então, mas dá uma esperança grande, assim, de que vai melhorar as coisas, sabe? Tentar viver disso seria maravilhoso, né? Então, se dedicar ao que a gente gosta de fazer, né? Então, ter a oportunidade de treinar com mais qualidade, de ter um acompanhamento de alguns especialistas, nutricionista, ou o que for, né? É, é bom demais. Eu tô só, tipo assim, um pouco pensando como é que, como é que eu vou reagir, tendo que falar mais e tal, porque a gente não é muito acostumado, né? Mas é uma esperança de que vai ser bom pra caramba, cara. Né? Tentar aproveitar ao máximo isso aí, né? Eu acho que é muito interessante essa conversa e como a gente vai aplicar isso para o nosso esporte, porque eu vou postar, tem pessoas ouvindo agora mesmo que talvez eles vão pensar, tipo, nossa, mas eu não quero para o trail virar o bodybuilder. Eu não quero para o trail virar o Formula One. Tipo, é uma coisa assim. E como a gente pode fazer isso enquanto a gente está protegendo as coisas que a gente gosta, que faz trail running, então, vamos falar, é especial, tem uma alma diferente do que outros esportes. Como a gente pode fazer isso, de incorporar marcas, incorporar empresas, incorporar dinheiro e manter essa alma? Eu acho que isso já acontece, né, Roger? Principalmente na Europa. Quando você pega um evento como o UTMB, por exemplo, é a maior marca do trail, e agora você acabou de ver, era The North Face, depois virou Columbia e agora é Roca. Então, assim, você vê o movimento do mercado acontecendo, né? Isso daí não é de graça que muda, né? Que essas marcas mudam e colocam o nome lá. O TMB já entendeu isso há muito tempo. O TMB não está vindo para o Brasil de graça. Esqueça. Eles estão sendo muito bem pagos para estar aqui no Brasil, né? Quem já entendeu isso traz aqui no Brasil, o Kiko Mountain Dew, né? O Kiko, com as organizações do Mountain Dew, já entendeu isso há muitos anos já. Né? Ele faz provas no deserto do Atacama, no Ushuaia, em diversas cidades do Brasil, pontos turísticos, e é um business, né? Ele não está indo para lá porque simplesmente é legal correr lá. Existem várias ações comerciais para levar turistas para lá. Então, os governos pagam e pagam bem para que isso aconteça, fora toda a divulgação de marketing. Então, tem como equilibrar isso, né? Até porque, vamos lá, 99% das pessoas que participam das competições estão lá por prazer, por querer viajar e para curtir a natureza. Só tem 1% que está lá para competir de verdade, né? Então, assim, a gente tem que explorar. Quem paga a conta são os 99%. 1% só dá prejuízo, a gente fala aqui, né? O atleta profissional, para nós, se você não souber trabalhar ele vai te dar prejuízo, entende? Então, quem paga a conta é a galera que vem na sequência inspirada neles. E é essa que é a grande mágica do negócio. Com isso, o Rafael, tem essa coisa também, como eu falei, um pouquinho Far West que a gente está tentando fazer com o nosso esporte, onde a gente quer manter nosso esporte tudo de bom, tudo que a gente gosta, mas como a gente pode chega com um pouquinho de apoiamento financeiro para as pessoas, para as provas, para os eventos. Como você vai mostrando para uma empresa que se pode entregar valor para eles? Porque uma coisa, eu sempre estou tentando entender todo o ponto de vista de todo mundo. As atletas tipo Silverstream, que tipo, puxa, eu estou investindo muito da minha vida nesse esporte
E eu gostaria de viver nesse esporte. E para nosso esporte crescer, tem que ser. Os melhores têm que ganhar mais para crescer, para mais pessoas querem ser em frente de Silverstream. Mas eu entendo o ponto de vista de quem vai organizando uma prova, não é fácil também. E dá muito, muito dinheiro para quem está ganhando. Não é possível para todo mundo, todas as provas. No ponto de vista da empresa, só porque, hoje em dia ainda mais, só porque alguém ganha, você não chega com um sacolão de dinheiro e joga para eles. Não, você tem que ver, tipo, o que você vai fazer para a minimarca? O que você vai entregar para a minimarca? Então, eu fico, quando pessoas entram com essa falada, tipo, mas olha, a blogueiro, ele ganhou apoio, mas Silverstream não ganhou. Eu entendo até um ponto, mas do ponto de vista da empresa, às vezes é porque o blogueiro tem uma audiência grande, e o blogueiro vai falar, tipo, oi, eu tô comendo essa aqui, eu tô usando essa aqui, e é um jeito que talvez vai entregar mais din-din na hora para a empresa. Como você vai lidando com isso, Rafael? Tipo, falando com empresas novas, falando, tipo, não, a gente vai entregar valor para você. Eu considero isso a nossa falha, né? A falha é nossa, porque se o blogueiro está ganhando, competência dele. Ele está dando um retorno financeiro para a empresa que você não está conseguindo dar. E o que fazer para alterar isso? Primeira coisa, saber o que a empresa espera. Então, por exemplo, vamos falar sobre a Columbia, que já é patrocinadora do Silverstream. Já fica mais fácil porque já temos um contrato assinado, né? A gente não está falando de uma coisa que é imaginação, né? É realidade. O que a Columbia espera do Silverstream? Que o Silverstream tenha um cupom de desconto, Silverstream 15, Silverstream 10, Silverstream 20, enfim, que a imagem dele seja muito divulgada, que ele tenha a mídia social dele muito forte e que ele poste isso nas mídias sociais para que as pessoas passem a comprar o Transalps, o Caldorado com o código dele, como acontece com os blogueiros. Ela vai lá, abre uma caixa de um tênis em específico e eles acompanham aquele código do tênis em específico vendendo mais. É por isso que eles patrocinam o blogueiro e não patrocinam o atleta, porque o blogueiro vende mais que o atleta. Então, meu papel é fazer com que o Silverstream apareça mais e gere essa receita. Agora, as próprias empresas, por exemplo, as assessorias esportivas mesmo, veja, eu não tenho uma assessoria esportiva gigantesca. Eu não tenho o faturamento que a Columbia tem de milhões de reais por mês. Mas eu posso dizer que eu pago mais o Silverstream do que a Columbia, financeiramente. Por quê? Porque eu visualizo uma maneira de ganhar dinheiro. Por exemplo, eu fiz uma conta básica. Eu tenho que, quando eu contratei o Silverstream, eu tenho que considerar que eu tenho que ter 8 atletas a mais dentro da Gol Outdoor para que o Silverstream comece a se pagar. Então, as ações comerciais que a gente vai fazer é usar a imagem dele para que capture atletas. Veja, são 8 atletas, Roger. Eu não estou falando que eu tenho que vender R$1 milhão a mais por mês. Então, assim, as marcas também, vamos lá, eles podem pagar, tá? O problema é, nós não oferecemos bons projetos. Eles não visualizam o potencial. Então, eu vou contar, por exemplo, para a Columbia, que a gente tem que botar um outdoor do Silverstream em cada loja, com uma foto bem bonita dele, todo vestido de Columbia, porque ele é o cara mais conhecido do trail. Então, se o cara entrar e ver ele com aquele tênis, ele tem que comprar o tênis que o Silverstream tá. Ele tem que ter o cupom do Silverstream, e aí a gente vai com ações de tráfego pago e marketing mais direcionado para público-alvo. Então, nós temos aqui dentro do meu escritório um departamento de marketing que sabe trabalhar com isso, né? Então, nós vamos pegar isso, vamos colocar dinheiro para fazer rodar, para a imagem dele. E eu não estou falando de milhões de reais, não, viu? Eu estou falando de, assim, minha empresa é uma empresa pequeniníssima. É a unha do pé dos caras, né? Agora, tem que ter vontade, né? E aí, agora é o papel. Por exemplo, o Silverstream muda o papo. O Silverstream vai para uma competição, legal. Só que o Silverstream estar numa competição significa atrair público, entendeu? Ou melhorar o índice técnico. Então, o mínimo que o organizador tem que fazer é pagar as despesas para que ele possa ir competir e lutar pela premiação. Alguém tem que contar e alguém tem que mostrar que isso dá resultado. Então,
Vamos mudar um pouquinho, vamos entrar essa responsabilidade que o Bonata está pegando de, além de tentar achar um jeito de financiar tudo disso, mas treinar essa fé a gente tem aqui. Silvestrin, o que você acha que é importante para o Bonata saber sobre você como atleta antes de virar seu treinador? Você acha que tem coisas que você está falando com ele já, tipo, cara, eu não vou fazer isso, ou cara, vou fazer, ou eu gosto disso. Já teve algumas conversas, até antes mesmo de ter essa ideia aí, desse projeto dele, de como eu treino, a região aqui, como que é o lugar. Ele já tem uma noção, assim, boa de como é a minha vida, assim, né? Então, isso já vai facilitar muito. Mas eu realmente, a minha ideia é igual ele falou, é treinar com mais qualidade. Tentar usar isso essa proposta dele para eu poder tentar melhorar a minha performance, né, cara? Porque é a única forma, né? Tentar treinar com mais qualidade. E qual tipo de treinamento? Até depois, você tem uns anos, você sabe, você sempre treinava com um treinador, né? Você nunca tinha uma época sozinho, você tinha? Não, o meu início de 2016, 2017, no ano 2016, 2017, eu não tinha treinador. Foi quando eu já treinava o Fantasma, aí ele começou a conversar comigo lá, daí foi a partir daí. Então, de 2010, metade de 2017 para cá, eu tive treinador. Qual tipo de treinamento você acha que você responde melhor? Tipo, qual tipo de semana é melhor para você, tipo de ciclo? Qual tipo de volume você gosta de fazer e velocidade também colocado dentro da semana? Eu gosto muito, Roger, de usar a percepção do esforço, de como eu tô naquele mês da prova ou na semana anterior. Eu não vou muito na regra de cumprir a planilha 100% com os números lá. Eu penso muito em como eu tô fisicamente, né? O que eu posso entregar para não acabar se machucando, né? Então, eu uso muito percepção do esforço. E o volume, eu acho interessante fazer um volume muito grande, eu, particularmente. A minha experiência, eu acho que até uma semana antes da prova, um volume alto ajuda muito. Mas isso é o que eu acho, sabe? Muitos treinadores e muitos atletas preferem descansar. Eu gosto de treinar forte até uma semana antes. Mas isso é pessoal. Mas é pessoal, mas é uma coisa importante para o treinador saber e entender, porque pode ser que você está errado com isso, pode ser que você está certo com isso. É tipo, e por causa disso, esse relacionamento com o treinador é tão importante. Tipo, um tem que ouvir o outro. Porque às vezes, como atleta, a gente acha que não, no fim é meu corpo, e eu sei que meu corpo conhece, mas às vezes a gente está errado também, né? Então. Esse bate-papo é tão importante. Rafael, como você gosta de manter esse bate-papo? Você gosta de uma conversa tipo aberta com seus atletas? Eu acredito que esse seja o maior diferencial da Go Outdoor. O maior diferencial. Não é metodologia de treinamento. O maior diferencial, na minha opinião, é saber respeitar o que o atleta realmente gosta e entender os resultados, principalmente, né? Por exemplo, o Silvestrin gosta de treinar volume e tal. Você não vai falar para ele não treinar porque ele gosta. Agora, o resultado está vindo? Ele está performando bem ou ele está se lesionando? Aí a gente começa a orientar para ter um equilíbrio, né? Uma orientação técnica daí. Mas o resultado dele está acontecendo. Se tivesse errado, ele não tava, não era o campeão que ele é com os tempos que ele tem, né? E outra coisa que a GON tem, que eu acho muito interessante também, que foi uma coisa que a gente começou a fazer muito forte, foi reuniões de alinhamento pré-prova com os atletas. Então nós temos o Wanderson. O Wanderson é um cara muito estudioso, ele gosta muito de números, de gráficos, e ele entende muito da parte tecnológica para ficar didático. Então nós temos todas as quartas-feiras às 20 horas, nós temos um encontro com o treinador, que é um bate-papo comigo, com o Wanderson, com o Caio, com o Wesley, que é o nosso treinador de força, toda a galera, a parte técnica, e em média 30, 40 atletas participam dessas reuniões por quarta-feira. É bastante gente, né? E a gente fala sobre as provas do final de semana, as principais, e depois faz o alinhamento individual com os atletas que vão. Então, isso é essencial, você conhecer a prova na palma da mão. Você vai largar de que jeito?
É técnica, não é técnica? Qual que é o teu ponto forte? Qual que é o teu ponto fraco? Onde que tem que acelerar? Por exemplo, eu coloco na conta dessa estratégia 100% da vitória do Wanderson na Evolution esse final de semana. 100%. Porque o que nós combinamos, ele fez. E ele atacou faltando 6 quilômetros para chegar e ganhou e abriu 12 minutos ainda. Mas do jeito que a gente falou, aqui vai aqui, do jeito. Tudo mapeado, ele tinha toda a prova dele na cabeça. Outra prova interessante, vocês ainda aí, talvez o Roger não conheça, mas nós temos outros atletas, por exemplo, o Bruno Joaquim, que é o Hulk, que ele está chegando aí, também está evoluindo muito. Foi outro Ele cara fez, que na ele fez muito Mons bem lá no Mons, ele mandou, ele foi terceiro lá, né? foi terceiro. Nosso planejamento era para ele ser segundo, mas ele não conseguiu segurar o final do Felipe. Ele não conseguiu abrir, porque ele demorou um pouco para. Ele perdeu um pouco o Felipe no começo, daí quando a gente botou a estratégia para rodar, ele ultrapassou, mas não conseguiu abrir tanto. E aí o Felipe no final, que era mais rua, conseguiu pegar ele e passou. Mas a meta era chegar até X tempo atrás do Silvestrin. Entendeu? Mas a gente já estava. A gente coloca o Silvestri agora da equipe, mas ele vai sofrer as consequências disso. Porque nós vamos colocar os caras para ir atrás dele. O Caio é um cara que tem potencial. Nós vamos botar na cola. Porque se a gente colocar na cola do Silvestrin, eleva o time inteiro. Então, tem uma estratégia muito forte por trás, assim, nesse nível de atenção dos atletas, que a gente dá tanto para o Silvestrin quanto para o finisher, para a pessoa que quer passar no tempo de corte, você entendeu? A gente faz a mesma coisa, não tem problema. O papo só é diferente na questão do tempo. E Silvestrin, como você está sentindo, tipo, seus colegas vamos falar, seus colegas de trabalho novos, você já está falando com eles pessoalmente? Ou vendo ainda essa não, galera? mas eu já sei que com a minha chegada aí, ó, eu vou contribuir, né? Então, e eu já sei que eu sou um alvo já há muito tempo, né? Então, eu já estou acostumado que muita gente tenta melhorar, tentando me buscar. E entrando o ano que vem, tipo, eu sei, Silvestrin tá querendo fazer um pouquinho maior, tipo, entrar essas provas de 80. Eu sei, você falou talvez La Mission, ano que vem, você quer tentar 80. Como se entra esse plano para você? Como você está imaginando essa transição, Silvestrin? Tipo, pega mais volume ou o quê? Eu penso no ano que vem tentar fazer uma prova, pelo menos de 80 a 100 km, para mim ver como é que eu vou reagir, né? Mas, por enquanto, tá dando certo, né, a prova de entre 40 e 50 km. Então é uma ideia tentar aumentar pelo menos uma ano que vem, sabe? Mais E longa. E, Rafael, como você está vendo como treinador, como você vai guiar alguém que está mandando tão bem na 50 até 60 para fazer essa é uma coisa grande numa carreira de um corredor, tipo, manter esse nível de performance com uma distância, umas horas mais de prova. Como você está vendo isso na planilha dele? Eu tive em 2019, Roger, eu tive a oportunidade de fazer o UTMB Ushuaia. Eu fui com o Wanderson, inclusive a gente foi pela Colômbia, né? Pela revista Trail Running também. E eu corri com um menino do Equador chamado Joaquim Lopes. Ele acabou de fazer top 10 UTMB, né? E ele era um especialista em 50K. E aquela prova do UTMB que eu corri com ele, nós corremos os 70K. E depois ele foi para TDS, se eu não me engano, e foi vice-campeão. E depois já o TMB Top 10. E ele é um cara assim que eu me espelhei para pensar no Silvestrin no futuro. Eu acho que o Silvestrin talvez seja o único brasileiro que tem a mínima chance de fazer um top 10 no TMB, desde que ele seja bem treinado e ganhe essa maturidade, porque ele é novo, ele tem força ainda, né, para evoluir. Só que o que vai acontecer a gente não sabe. Ele tem que primeiro ir para as longas distâncias, né? Longa, digo, acima de 100 quilômetros, até porque o TMB nós estamos falando de 170 quilômetros, né? Com uma altimetria absurda. Então, nada melhor que começar no que vem a se arriscar realmente num 80 La Mission, por exemplo, uma prova duríssima, de 80 quilômetros, uma prova para
mais de 10, 12 horas, né? Então, isso para o campeão, né? Então, a gente tem que ver como é que vai sair. Mas a minha intenção é que se ele decidir por isso, ele mantenha o mesmo nível de performance, né? Silverstream nomeou 10 de UTMB. Eu acho que um monte de nerds de trail pelo Brasil tá babando agora mesmo ouvindo isso, tipo, imaginando disso. Porque seria, tipo, uma coisa espetacular ver isso. E tomara que esse dia tá chegando, mas vamos ver, etapa por etapa, né? E assim, Roger, para isso acontecer, né? Isso é um sonho. Eu sou sonhador mesmo, cara. Eu gosto de pensar sempre positivo. Se alguém não gostar, pô, o problema é pessoal. Quero ver as pessoas, né, lá no topo mesmo. Mas para isso acontecer, o projeto é aquilo que eu falei para o Silvestrinho lá atrás. Falei, Silvestrinho, temos que ter um projeto. Não dá para sair do Brasil uma semana antes e achar que você vai fazer o TMB bem. Você não vai fazer. As trilhas são diferentes, as coisas são diferentes, existe um caminho para chegar. Tem que ir um ano, tem que conseguir 30 dias, cara, 40 dias, vivendo o local, entendendo o que acontece, falhar no primeiro ano, acertar no segundo. Tem muita coisa para acontecer. Não é do dia para a noite, sabe? E na minha visão, o Brasil tem talentos que já poderiam fazer tempos muito melhores no TMB do que a gente tem, né? Os nossos tempos são ruins no TMB. Agora mesmo o Joelson conseguiu fazer um tempo melhor. Mas mesmo assim, até pelo potencial dele, né? Ele mesmo falou que ele foi curtindo. Você vê que ele filmou a prova inteira, tal. Ele podia ter feito um tempo melhor ainda. Eu acho que no TMB em si, que é a Meca, que é a nossa Olimpíada, tá na hora de alguém ir com sangue no zóio mesmo. Falar, cara, eu vou, se quebrar, quebrou, ou vou fazer um resultado espetacular. E eu vejo que, na minha opinião, o Silvestrin é o cara que no futuro tem a melhor chance de ser um destaque do Brasil lá no TBB, né? Agora, o que vai acontecer, a gente vai ver durante o passar do tempo, né? Então, gente, eu roubei muito tempo de vocês dois, porque não, eu posso falar a noite inteira sobre esses assuntos, esse tipo de bate-papo com gente boa. Silvestrina, eu quero dar a palavra para você. Que se tá o resto desse ano e ano que vem, suas expectativas, pode ser para a prova, seu time novo. Que se está esperando para o resto desse ano e ano que vem? Para o resto do ano ainda tô. Tem agora uma prova da Indomit agora esse mês ainda, né? Aí tô vendo se eu Você vou vai lá na praia? vou lá correr lá, a Boa. maratona lá. Vai ser uma prova bem legal. E talvez a Cambotas em dezembro. E pro ano que vem, aí agora a gente vai estudar com o Bonato aí o que a gente vai fazer, né? Qual o caminho que vai para escolher com sabedoria aí, né? E, cara, eu só tenho a agradecer a todo mundo aí que de alguma forma tenha contribuído comigo, né? Em tudo, né? Então, estou com muita esperança de que vai dar certo, estou abrindo algumas portas aí pro nosso esporte. Boa. E Rafael, agora você falou sobre essa evolução de Goan Outdoor de uns anos atrás até agora. Eu sei que você vai sonhando, mas provavelmente você não estava imaginando seria exatamente assim agora. O que você está sonhando para ano que vem para Goan Outdoor? Roger, eu gostaria de ter pelo menos 4 atletas remunerados no time, masculinos, e pelo menos uma no feminino, sabe? Para que a gente conseguisse. E aí eu acredito que talvez o Silvestrin seja o grande agente transformador. A intenção é que a gente tenha um número de atletas suficiente para bancar esse projeto. Eu não estou contando com nenhum patrocinador, de verdade, assim, não estou contando. Se as coisas forem acontecendo do jeito que a gente espera que aconteça, é provável de o próprio time ter algum tipo de apoio, né? Mas não estou contando com isso, eu estou contando com o nosso trabalho da assessoria, com os nossos próprios atletas. A Gol hoje é uma assessoria de centenas, né, de ação, Nova Zelândia, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Áustria, Peru, Brasil, praticamente todas as regiões. Acho que só na região norte que nós tínhamos, em Belém do Pará e Macapá. Agora as meninas pararam de treinar um tempo, então não temos mais atletas na região norte, mas temos todo o resto do Brasil, né? Então, eu acredito muito que se a gente continuar nesse crescimento, trazendo os atletas para o nosso lado e dando resultado, acho que tem tudo para crescer e fomentar o esporte, né?
Pô, gente, muito obrigado. Foi sensacional. Boa sorte para vocês dois. Nossa, eu acho que vai ser uma coisa não só interessante, mas maravilhosa que está acontecendo no nosso esporte para crescer em vários sentidos. E os sonhos de vocês dois vai entregar muito para esse sonho que eu acho que muitas pessoas têm de ver nosso esporte crescendo nesse país. Então, gente, foi bom demais falar com vocês dois e vamos fazer de novo em breve no futuro. Legal, Roger. Obrigado aí. Amanhã, Silvestrinho, 11 horas, te espero aqui, meu parceiro. Beleza? Valeu, obrigado, Roger, pela oportunidade de falar, né, cara? E explicar um pouquinho como que é a nossa ideia aí, né? Só agradecer aí pela oportunidade. Valeu? Obrigado a vocês.